Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Amorim, eu sou professor de Ciências do Colégio Positivo e hoje eu vou corrigir com vocês exercícios do livro didático e também do livro de atividades, referente aos assuntos estações do ano e fases da Lua. Vamos lá, então? Então, a gente vai começar a resolver a questão 4 no livro didático, na página 29, que traz o seguinte enunciado. Em uma cidade do sul do Brasil, um pesquisador coleta os seguintes dados de temperatura e horários de nascer e do pôr do sol em 3 datas diferentes do ano. Então, logo em seguida, vem uma tabela contendo, então, as 3 datas e as informações de temperatura mínima, máxima, horário do pôr do sol e horário do nascer do sol. As próximas questões, que são as questões A, B e C, vai pedir para você analisar essa tabela e fazer algumas inferências. Então, vamos lá, questão A. Em qual das datas o dia teve a maior duração? Então, a primeira pergunta na questão A, ele quer saber qual dessas 3 datas tem o dia mais longo. Para a gente descobrir a duração do dia, a gente precisa fazer, então, um cálculo de diferença entre o horário do pôr do sol em relação ao horário do nascer do sol. Com isso, a gente descobre a duração dos dias. E fazendo esse cálculo, a gente vai ver que o dia mais longo dessas 3 datas é da data 2, com um dia de 13 horas e 55 minutos. Então, e aí, logo em seguida, vem a segunda pergunta na questão A. Qual provavelmente foi a estação do ano dessa coleta de dados? E, com base na informação do dia, que o dia ser mais longo, a gente consegue fazer uma inferência que é o verão. Provavelmente, então, a estação do ano da data 2 é o verão. Vamos lá, questão B. A data 1 é provavelmente pertencente a qual estação do ano? Explique sua resposta. A gente vai analisar, então, para fazer uma inferência de qual é a estação do ano da data 1 através das temperaturas. Olha só, se a gente comparar as temperaturas mínimas e máximas da data 1 em relação à data 2 e à data 3, a gente vai ver que a data 1 apresenta as temperaturas mais baixas. E também o dia mais curto. Com isso, a gente consegue fazer uma inferência que provavelmente a estação do ano da data 1 é o inverno. E na questão C, se o pesquisador coletou os dados entre junho e dezembro, qual é a provável estação do ano da data 3? Então, primeira coisa, a gente tem que situar onde foi coletado essas informações, que foi numa cidade no sul do Brasil. As estações do ano que são contempladas entre junho e dezembro são o inverno, a primavera e também o verão. Entretanto, se a gente pegar esses meses, a maior parte desses meses contempla a estação primavera. Então, provavelmente, a estação do ano que está na data 3 é a primavera, que a gente corrobora com outras informações, como na questão da temperatura e também na duração do dia. Agora a gente vai para a próxima questão. Questão 5, essa questão está na página 30 do seu livro didático e traz o seguinte enunciado. Quais são as razões da existência das estações do ano? A gente já está observando no slide qual que é o gabarito, que é a letra D, a inclinação do eixo terrestre, e eu trouxe aqui uma imagem para a gente conseguir observar melhor por que é a inclinação do eixo terrestre. A gente viu na aula passada que o eixo terrestre é inclinado em aproximadamente 23,5 graus. Aqui que eu estou mostrando com o mouse para vocês, o eixo terrestre. Essa inclinação ela é responsável para que haja diferentes incidências de raios solares em diferentes momentos do ano. Então, nessa figura aqui, se você observar, o hemisfério sul ele está recebendo maior incidência de raios solares em relação ao hemisfério norte. Por essa razão, nesse momento, nessa figura aqui, está demonstrando o verão no hemisfério sul. Então, o motivo principal para que haja a existência das estações do ano é a inclinação do eixo terrestre. Questão 6, ela está na página 30 do LD, é uma questão que pergunta por que as estações do ano são diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul, e basicamente foi o que a gente discutiu na questão 5, devido à inclinação do eixo terrestre, porque por causa dessa inclinação possibilita que haja diferentes incidências de raios solares em diferentes momentos do ano. Como que está o gabarito do livro? Olha só, o gabarito está da seguinte maneira, porque a inclinação do eixo de rotação da Terra resulta em incidências solares diferentes nos dois hemisférios. Quando o hemisfério tem maior incidência de luz solar, o outro tem menor incidência. As incidências são iguais somente na primavera e no outono, quando acontecem os equinócios.
Então vamos observar aqui nessa imagem, que é o mesmo que a gente observou no slide anterior. Nessa imagem, por causa da inclinação, o hemisfério sul está recebendo maior incidência de raios solares. Então, nesse momento, o hemisfério sul acontece o verão. Em contrapartida, no hemisfério norte, acontece menor incidência de raios solares e, por essa razão, está acontecendo o inverno nesse momento, representado nessa figura. Questão 7. Dê exemplos de unidades de medida de tempo que podem ser relacionados com os movimentos da Lua. Olha só, na aula passada a gente viu unidades de medida de tempo relacionados com os movimentos da Terra. Vamos relembrar. O movimento de rotação está relacionado com a sucessão dos dias. E o movimento de translação está relacionado com a sucessão dos anos. Agora, na questão, ele quer saber a relação de unidades de medida de tempo com a Lua. A gente pode citar duas unidades de medida de tempo, a semana e o mês. A semana é porque, geralmente, uma fase da Lua dura aproximadamente 7 dias. E de mês é porque é o tempo que a Lua leva para fazer uma volta completa em torno da Terra. Então, a gente pode citar essas duas unidades de medida de tempo. Como que está o gabarito ali? Semana, como eu falei para vocês, o tempo de cada uma das fases da Lua, que é o tempo que geralmente dura o tempo de cada fase da Lua. E o mês, o tempo de uma volta da Lua em torno da Terra. Agora a gente vai iniciar, pessoal, a correção do livro de atividades na página 12, pelo exercício 21. Preencha as lacunas com as expressões do quadro que completam corretamente cada frase. A gente tem um quadro com 4 expressões, que é solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de primavera e equinócio de outono. Importante lembrar que no solstício de verão acontece o dia mais longo, no solstício de inverno acontece o dia mais curto. Nos equinócios, o equi ali no começo da palavra significa igualdade. Então, os equinócios representam a igualdade de incidência de raios solares entre hemisférios. Vamos lá. Na A, está dizendo que ocorre o dia mais longo, então é o solstício de verão. Na B, ele está descrevendo o início da primavera no hemisfério sul, então é equinócio de primavera. Na C, o dia mais curto, solstício de inverno. E na D, faltou só apenas o equinócio de outono e descreve corretamente ali que as horas de luz vão diminuindo gradativamente até a chegada do solstício de inverno. Na questão 22, é para a gente encontrar as 4 fases da Lua no caça-palavras. Então, a Lua crescente, a fase crescente está na vertical, ali na 4ª coluna, a Lua nova está na diagonal, assim como a minguante, e a cheia está invertida na horizontal, ali próximo do final do caça-palavras. Então, a gente consegue localizar ali para quem teve um pouco de dificuldade de encontrar as 4 fases da Lua nesse caça-palavras. Na questão 23, traz o seguinte enunciado. O alinhamento dos astros é um fenômeno importante para a astronomia. Exemplo desse fenômeno é a ocorrência dos eclipses solar e lunar estudados nesse capítulo. Nos espaços a seguir, faça um desenho esquemático indicando as posições dos astros no eclipse solar e no lunar, nomeando cada um dos corpos. Você está observando aí o gabarito, então, da representação do eclipse solar e lunar, mas o mais importante é a gente saber, então, qual que é a ordem de cada um desses eclipses. No eclipse solar, então, eu tenho a Lua bloqueando a passagem dos raios solares para a Terra. E já no eclipse lunar, eu tenho o oposto. A Terra está bloqueando a Lua de receber raios solares. Então, esse é o esqueminha. Então, no eclipse solar, a gente tem Sol, Lua e Terra. E no eclipse lunar, eu tenho Sol, Terra e Lua. Última questão que a gente vai corrigir é a questão 27, que está no seu livro didático, na página 14, que traz o seguinte enunciado. Indique a que fase da Lua, no hemisfério sul, corresponde cada uma das figuras. Antes da gente trabalhar com as figuras, eu quero ressaltar uma informação do enunciado aqui, olha só, está trazendo o hemisfério sul. Porque se fosse hemisfério norte, esse gabarito que eu vou passar para vocês, ele ia ser outro. Então é só por título de curiosidade. Vamos trabalhar com as imagens então. Eu tenho 4 imagens. Cada imagem corresponde a uma fase da Lua e a gente precisa identificar elas. Vamos começar pelas mais fáceis, que é a Lua cheia e a Lua nova. A Lua cheia é aquela Lua que está toda iluminada, que é aquela Lua típica de lendas de lobisomem. E a Lua nova é aquela que a gente não observa quase nada, ou nada. Então, tendo essa descrição, a primeira imagem corresponde à Lua cheia e a terceira imagem corresponde à Lua nova. Agora, a gente precisa diferenciar a Lua crescente da Lua minguante.
essa diferenciação gera muita confusão em muita gente. Eu mesmo fui aprender a diferenciar depois dos meus 20 anos, quando me ensinaram um esqueminha que eu vou passar para vocês e espero que seja útil. Para diferenciar a lua crescente da lua minguante, a gente observa o lado iluminado. Se o lado iluminado for o lado que forma um C, perceba, olha só, se eu fosse desenhar um C aqui, ó, ia corresponder à parte iluminada. C de crescente, então essa lua corresponde à fase crescente. Em contrapartida, se estiver no lado oposto do C, vai corresponder à fase da lua minguante. Então o nosso gabarito ficou: primeira imagem, lua cheia; segunda imagem, lua crescente; terceira imagem, lua nova; quarta imagem, lua minguante. E é isso, pessoal. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.